Estamos de volta com o Espaço Aberto aqui no programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Buono. E o nosso entrevistado deste programa no Espaço Aberto, diretamente do Rio de Janeiro, de Copacabana, é o embaixador aposentado Paulo Antônio Pereira Pinto. Seja muito bem-vindo, embaixador. Muito obrigado. Falando aqui da chuvosa Rio de Janeiro. Uma cidade maravilhosa. Sem dúvida. Embaixador Paulo Antônio Pereira Pinto, o senhor tem uma trajetória muito importante em diferentes continentes deste nosso mundo, atuando como embaixador e com muitas histórias para contar. Dentre tantas histórias, o senhor já fez relato em 5 livros, sendo que um desses livros está sendo lançado e vai ter um momento para receber os autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre. Mas eu gostaria de lhe pedir para brevemente fazer um relato da sua trajetória como diplomata brasileiro. Sim, perfeito. Inicialmente eu queria retificar explicando que eu fui diplomata em diferentes partes do mundo. Eu fui embaixador apenas no final da minha carreira em 2 países interessantíssimos, no Azerbaijão, capital Baku, e o último foi na Belarus, capital Minsk. Agora, eu servi como diplomata em 12 postos, 3 iniciais no continente africano, depois fui para Pequim, retornei a Brasília, depois passei 9 anos no Sudeste Asiático, sucessivamente em Kuala Lumpur, Singapura, em Manila, retornei a Brasília e depois passei 8 anos e meio em Taiwan. De Taiwan fui ser cônsul-geral em Mumbai fui ser embaixador em Baku, no Azerbaijão, e de lá fui ser representante do Ministério das Relações Exteriores aí no Rio Grande do Sul, onde eu já lhe mencionei, a minha família, meu pai e minha mãe são do Rio Grande do Sul, estudei no Colégio Militar de Porto Alegre, e o meu último posto foi de embaixador na Belarus, em Minsk, e estou aposentado há 2 anos e meio. Uma trajetória muito bonita, muito bacana. E, além de tudo, né, nós somos aqui do Rio Grande do Sul, estamos gravando esse programa aqui no Rio Grande do Sul, a TV Urbana é aqui do Rio Grande do Sul, e o senhor tem parte da sua vida também no Rio Grande do Sul. Estudou aqui em Porto Alegre, tem sua família originária aqui do Rio Grande do Sul. Sim, sem dúvida. Foi um dos melhores anos da minha adolescência. Ontem, aliás, um colega meu me mandou um filme sobre o Colégio Militar, rodado em 1964, imagine. Eu era aluno e muito me emocionou rever o colégio. Até hoje eu mantenho contato com os guris e agora, quando for a Porto Alegre para o lançamento do livro, espero rever parte da turma. Ana Paula. Gratidão, Rogério. Paulo, seja muito bem-vindo a este programa. É uma honra tê-lo aqui conosco. A gente vai falar um pouco sobre o livro que será pauta de assinaturas aqui em Porto Alegre. Sim, muita gratidão pelo exemplar. Amei, li o teu livro, vi as suas histórias. Vou perguntar algumas coisas referente a ele. Mas a trajetória, a vivência em outros países nem sempre é fácil. Enxergar pela ótica do outro, pela cultura do outro, aprender sobre as suas vivências, sempre é bem desafiador. Eu gostaria de saber de ti quais foram os seus maiores desafios que você teve que enfrentar, principalmente quando tu traz as tuas histórias vividas na África aqui, que você trouxe esse percurso aqui maravilhoso nesse livro. Como foi que o senhor superou esses desafios? Bom, Renata, eu queria reforçar o que você disse. Eu sempre achei que o fácil é identificar aquilo que nos diferencia, né? O difícil é encontrar aquilo que temos em comum. Sempre parti desse princípio e procurei servir em lugares, enfim, que não são conhecidos como o trajeto Christian Dior, enfim, realmente lugares, enfim, da onde você pode observar, ter uma visão política, estratégica do que passa pelo mundo, né?
enfim. Mas sempre foi um desafio, principalmente, enfim, casado, com 3 filhos pequenos, a experiência de África e de Ásia, colégio, problema de hospital, mas foi uma trajetória muito, enfim, compensou, enfim, plenamente o esforço pelo aprendizado, pela vivência, né? Pela capacidade de estabelecer empatia com outras culturas, né? Então, me ter servido no universo chinês durante mais de 20 anos. Eu servi em Pequim, servi em Kuala Lumpur, Singapura, Manila, Taipei, tudo numa área de influência cultural chinesa, né? Depois fui cônsul-geral em Mumbai, né? Onde fiquei exposto à cultura indiana. Agora, nada supera ter servido na Europa Oriental. Eu pensei que, enfim, tendo experimentado a cultura chinesa e indiana, cada uma das quais tem mais de 5.000 anos, eu já teria ficado exposto à cultura suficientemente longa, né? Mas o que se passa ali no interior da Europa oriental, eu tenho a impressão que nada supera em termos de complicação. E estamos vendo isso até hoje, com toda a turbulência que se passa na Bielorrússia, né? Perfeito. Agora, embaixador, tem muitas histórias que gradativamente estão virando livros. O senhor disse que não é um escritor, mas é autor de 5 livros. Como é que foi essa decisão de começar a compartilhar as suas histórias, os seus acertos, os seus erros, a sua percepção de mundo ao longo da sua vida? Como é que foi a decisão de colocar isso em livros e qual foi a dificuldade de começar a tirar isso de um projeto e fazer isso acontecer de verdade, como é o caso do livro Percurso Diplomático Diferenciado pela África, que é o ponto principal aqui? Eu preferia concentrar nesse aí. Enfim, é o seguinte, enfim, conforme no livro, eu tive 5 missões na África, 3 em caráter permanente, conforme a gente chama no Itamaraty, que foram em Libreville, de 76 a 77, em Maputo, de 77 a 79, e em Pretória, de 79 a 82. Enfim, então eu tive a oportunidade de ser, como dizia o repórteresso antigo, testemunha ocular da história. Naquele momento, foi possível viver um momento de libertação, né? da África Austral. Enfim, ainda havia uma luta de libertação no Zimbábue, a África do Sul ainda estava sob o regime do apartheid, a Namíbia permanecia ocupada pela África do Sul. Então, foi extremamente interessante viver esse momento. Bom, ultimamente eu tenho aposentado, pandemia, ficado muito em casa, e ouvido e lido muito sobre África, e me impressiona, quer dizer, mal, no sentido que a maioria dos relatos são feitos a partir de uma visão cartográfica da África, né? A África tem 50 e tantos países, enfim, é habitada por africanos que ou se adoram mutuamente ou vivem brigando, enfim, de uma maneira insolúvel. Eu preferia abordar a África através de uma maneira mais romântica, digamos assim. Então, a primeira fase foi essa fase que eu vivi na África Austral, em que o mantra, né, a palavra-chave, era a luta continua, né? Havia ainda uma luta da maioria negra para reconquistar as terras das minorias brancas que os haviam colonizado, enfim, e lutar contra as prerrogativas raciais, né? Então, era o momento da luta continua. E no ano 2013 ou 2013, eu voltei à África em 2 missões temporárias, respectivamente em Burkina Faso e no Benin. E no Burkina Faso também eu notei, já havia sido superado aquele momento da luta continua por um momento que eu chamaria de persistência na negociação. O Burkina Faso, apesar de ser um dos países com menor desenvolvimento do mundo, digamos assim, foi capaz de desempenhar papéis muito importantes na negociação em questões que envolveram o Mali e mesmo a Costa do Marfim. Então, era um segundo momento, né, que vivenciar de ver, e havia a convergência com a tradição diplomática brasileira, que foi a de procurar mediar conflitos, principalmente no nosso entorno diplomático mais imediato aqui na América do Sul.
E eu concluo o livro justamente procurando transmitir uma visão de que poderíamos estar vivendo um terceiro momento, que seria de prosperidade através do Atlântico, né? Além dessa visão cartográfica que a gente vê com relação à África, você vê uma descrição de relações muito horizontais. Fala-se em paz e cooperação. No livro, eu procuro fazer a sugestão de ter uma visão mais vertical, uma visão de futuro, procurar descrever iniciativas justamente na área política em que o Brasil poderia cooperar para um futuro de prosperidade em comum com a África. Então, esse é o motivo de ter publicado este livro. Ana Paula. Então, trazendo um pouco desse momento, falar como o senhor disse, trazendo as suas palavras, romantizando a África, tem uma palavra que eu achei muito interessante, que eu gostaria que o senhor falasse sobre o significado dela, no sentido literal da palavra, mas também o significado dela para o senhor, que me corrija se eu falar errado, por gentileza, que é a palavra sawabona, que eu achei muito interessante como você trouxe isso na tua escrita. Eu concordo com você, é uma das palavras mais bonitas que eu conheço, nos poucos, é salbona, enfim, que significa, enfim, eu te respeito, eu, enfim, compartilho com você, tudo de bom, enfim, é uma frase em Zulu, porque naquelas exaustivas recepções diplomáticas que acontecem em toda parte do mundo, acontecia também em Pretória, a África do Sul tem, acho que até hoje, duas línguas oficiais, o inglês e o africâner. Naquela época, que era a época do apartheid, enfim, o importante era manter distância de qualquer dialeto africano. Então, como uma forma de protesto a mais, eu queria colocar contra o regime do apartheid. Então, quando me perguntavam, enfim, como é, tem feito progresso aí no aprendizado do africano? Eu disse, não, no africano não, mas no Zulu eu estou fazendo um progresso incrível. O que era mentira, porque além do salbona eu não aprendi nenhuma outra palavra, eles têm uns click sounds, que são dificílimos de formular, mas servia pelo menos como tema de conversação, porque eram coquetéis chatíssimos, enfim, que tinha que enfrentar. Enfim, sempre com indumentária muito tradicional. Na abertura do parlamento, a África do Sul tem duas capitais, Pretória, que é a capital administrativa, e Cape Town, que é a capital parlamentar. Então, todo ano tinha abertura do parlamento, tinha que comparecer e te comprar toda aquela indumentária, aquela roupa de maestro, parece um pinguim, né? Então, dado o momento, eu estava na frente do hotel esperando o carro oficial para me apanhar, e alguém me deu uma gorjeta. As pensaram que eu era porteiro, pelo fato de estar todo uniformizado daquela maneira, né? Enfim, mas foi uma curiosidade, mas você está na África e vestido como um europeu. Se houver algum tempo, eu gostaria de relatar ainda, em termos de busca de identidade, talvez o momento mais profundo para mim na África, que eu relato no livro, quando em Moçambique, enfim, quando o presidente viajava, todo o corpo diplomático ia para o aeroporto para se despedir dele. Em dado momento, o embaixador não estava, eu era o segundo da embaixada, compareci ao embarque do presidente, aquela fila, eram poucas embaixadas, enfim, mas eu estava todo de terno também, e o presidente Machel, uma pessoa muito carismática, era uma pessoa muito carismática, uniformizado de guerrilheiro, se dirigiu a mim, evidentemente, em português, e fez algumas perguntas, eu respondi formalmente, como diplomata, né, todo, enfim, pertigado, e ele chamou o vice-presidente Marcelino dos Santos, mas esse sujeito aqui é muito frio para ser brasileiro. Aí, com o espírito carioca, não pude deixar de responder, mas eu esperava o quê? Enfim, essa circunspecção dessa fila que me deixa assim. Se eu esperava que eu estivesse fantasiado de baiana e assoviando, né, a aquarela do Brasil, aí ele riu muito, enfim, mas foi um choque assim, de realidade, no sentido de entender o que a África espera de um brasileiro. Não espera um brasileiro todo ali fantasiado de europeu e falando como se fosse um europeu. Eles têm uma imagem do Brasil como um país onde a cultura africana mais se desenvolveu em qualquer outro lugar do mundo e que a gente tem que procurar corresponder, o que, depois, tendo caído nessa realidade, foi bastante fácil desenvolver.
Embaixador, eu tive a oportunidade de visitar a África do Sul alguns anos atrás, conheci Pretória, conheci Joanesburgo, uma região muito bonita e com certeza tem muito ainda a se desenvolver e com certeza histórias tristes também que se passaram lá no passado e justamente no período que o senhor estava por lá. Mas o senhor falou com Desmond Tutu, que é uma pessoa que foi prêmio Nobel. Pode falar, estamos no finalzinho do nosso bloco, mas queria lhe pedir para fazer um relato sobre essa sua conversa com Desmond Tutu. Sim, enfim, então, como forma de protesto do Brasil contra o sistema do apartheid na África do Sul, nós tínhamos embaixada, mas não mantínhamos embaixador, mantínhamos um encarregado de negócios, um diplomata mais jovem, na época eu tinha uns 30 anos, enfim. Então, eu chamei a mim o dever de procurar contactar lideranças, enfim, internas da África do Sul contra o apartheid. E o bispo Desmond Tutu, da igreja anglicana, era uma dessas lideranças. Mas o interessante é que, enfim, eu o visitava com uma forma de respeito de me informar sobre o que estava acontecendo no interior da África do Sul, mas vivíamos no Brasil, vivíamos durante um regime de exceção, digamos assim, né? Então, ele não deixava de me cobrar também o que acontecia no Brasil. Quando é que vai ter eleição? Bom, é lógico que eu tinha todo o discurso oficial pronto para mencionar, mas o que eu acho que é marcante nisso tudo é que era possível dialogar. Comparando com a realidade atual, eu fui o primeiro a pedir para não falar sobre temas políticos no Brasil, mas é um negócio, quer dizer, assim como gremistas e colorados não falam com muita facilidade, no nosso cenário político interno, né, há facções políticas opostas que têm dificuldade de se comunicar. Mas com o Bispo Tutu eu conseguia, enfim, conversar sobre as nossas divergências, sem nenhum querer convencer o outro, mas, enfim, procurar um lugar comum, né, uma convergência de opiniões. Então, eu pude realmente, e convidei-o para jantar em casa, o primeiro diplomata a fazer isso, era uma pessoa muito agradável. Enfim, depois veio a ganhar, ser vencedor do Prêmio Nobel, né, da Paz, alguns anos depois. Nós conversamos aqui com um embaixador aposentado, porém sempre embaixador, que é um escritor que não quer ser chamado de escritor, mas é autor de 5 livros, Paulo Antônio Pereira Pinto, diretamente de Copacabana, no Rio de Janeiro, que vai estar durante a Feira do Livro aqui em Porto Alegre, numa sessão de autógrafos. E lhe agradecemos muito, embaixador, pela sua entrevista, por esse bate-papo descontraído conosco. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Canimambo, que é outra palavra em africano, em moçambicano, que é obrigado. Canimambo. Obrigado. Canimambo. Canimambo. Obrigado. Depois do intervalo, tem mais Movimento Empresarial. Continue aí com a gente.